Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho como objetivo estar falando a respeito de perguntas sobre o concílio para o Ministério Pastoral. E eu preparei umas 100 e poucas perguntas que colhi, na verdade, nos concílios em que participei ao longo de vários anos, e sempre buscando perguntas que realmente pudessem satisfazer não a curiosidade, mas mostrar o conhecimento daqueles que estão sendo chamados para o ministério pastoral. E muitas vezes, por conta até mesmo da tensão, do nervosismo, não conseguem responder a contento às perguntas que às vezes são simples de serem respondidas, outras porém um tanto complexas, mas os candidatos ao ministério pastoral normalmente ficam nervosos e com isso não conseguem demonstrar o seu conhecimento, porque ao longo da história de sua vida ministerial vão responder essas perguntas de forma tão normal, tão simples para as suas comunidades, para as suas igrejas, as igrejas que estarão sob suas responsabilidades. Dessa forma, eu procurei elaborar essas perguntas, na verdade, colhendo, como eu disse, de muitos concílios que participei. Os assuntos que eu vou estar tratando ao longo desses vídeos, pequenos vídeos, espero que sejam pequenos vídeos, para não ficarem maçantes, pesados, mas trabalharei com a bibliologia, a teologia, o sentido da teologia, um pouco de cristologia, antropologia, pneumatologia, angiologia, amartologia, soteriologia, escatologia. São esses os assuntos que eu tenho aqui, na verdade, 106 perguntas. E também vou preparar algumas perguntas sobre administração eclesiástica, ou seja, a eclesiologia. Eu espero que você consiga absorver um pouco das respostas que eu vou estar dando. Vou buscar em alguns livros também, comentaristas, pessoas sérias que estudam, têm estudado ao longo dos anos sobre a palavra de Deus, e dessa forma ajudar a você que está se preparando para o concílio. Naturalmente você pode falar, mas eu fiquei 4 anos, 5 anos no seminário teológico, na faculdade teológica, e será que eu não tenho capacidade para responder as perguntas? Eu afirmo sim, você tem toda a capacidade. Se você estudou, se você se preparou, se você buscou o conhecimento, naturalmente que você tem toda a capacidade para responder. O que na verdade eu estou fazendo é apenas então somente um auxílio para que você possa seguir nessa preparação para o concílio, com vistas ao ministério pastoral, ou com vistas ao trabalho missionário que Deus te chamou. Na bibliologia, eu tenho aqui um livro muito interessante, chamado Introdução Bíblica, da editora Vida,
Como a Bíblia chegou até nós. Os autores Norman Geisler e William Nix. Esse livro é bem interessante e pode te ajudar bastante a relembrar, na verdade, aquilo que você já estudou. A primeira pergunta que eu anotei aqui é a seguinte: o que é este livro? O que é este livro? Este livro é a Bíblia, é a palavra de Deus, composto de 66 livros. Na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros que falam a respeito de Deus e de tudo aquilo que Ele quis revelar para a humanidade. Eu digo que é a palavra de Deus porque nós cremos que esses 66 livros que compõem o cânon bíblico foram inspirados por Deus. Depois nós vamos falar um pouco sobre inspiração. Mas cremos que este livro, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o livro da lei, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, os decretos do Senhor e outros sinônimos que nós vemos principalmente no Salmo 119. Leia o Salmo 119 e você vai ver quantos sinônimos dizem respeito à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A pergunta número 2. Qual versão é mais a palavra de Deus? Isso é interessante pensarmos. Qual é a versão que é mais a palavra de Deus? Nós sabemos que hoje, século 21, não temos em nossas mãos os originais da Bíblia Sagrada. Esses originais, creio eu que já nem existem, porque muito tempo se passou. Do Velho Testamento, por exemplo, tem texto bíblico que já soma mais de 5.000 anos. Tem textos que têm por volta de 2.500 anos, certo? E o Novo Testamento, nós sabemos que tem pelo menos aí por volta de 1.950 anos que foram escritos. Ou seja, muito tempo se passou. Mas nós cremos também que o Senhor preservou muitos manuscritos e nós sabemos que, principalmente do Novo Testamento, existem milhares de manuscritos, ou seja, de cópias fidedignas do primeiro século, do segundo século da era cristã, que demonstram
que mostram a veracidade da palavra de Deus. As versões que nós temos são versões, ou seja, foram traduções feitas ao longo dos séculos e que chegaram em nossas mãos, nós, por exemplo, na língua portuguesa, em que João Ferreira de Almeida, no século XV, traduziu para a língua portuguesa, do hebraico e do grego, e, naturalmente, utilizando-se de cópias de manuscritos que estavam em suas mãos. E cremos que o Senhor tenha iluminado João Ferreira de Almeida para que ele pudesse traduzir de uma forma agradável, que não perdesse a essência dos manuscritos, para que fossem preservados a essência dos manuscritos, a fim de que nós tivéssemos hoje em nossas mãos uma tradução que expusesse exatamente a essência daquilo que o Senhor revelou aos seus servos no primeiro século e também anteriormente aos profetas, aos patriarcas, aos reis, e que hoje nós temos em nós. Sabemos também que nos últimos anos, muitos estudiosos, linguistas, hebraístas, estudiosos das Escrituras e também das línguas originais, fizeram esforços muito fortes para poderem traduzir, também tendo como referência João Ferreira de Almeida, mas traduzir de uma forma que pudesse resgatar algo que tivesse em algum momento se perdido ao longo da história nessas traduções. Por isso eu digo, não existe uma versão melhor ou mais a palavra de Deus. A pergunta é, qual é a versão que é mais a palavra de Deus? Que versão é mais a palavra de Deus? Nenhuma versão é mais a palavra de Deus. A palavra de Deus é. Existem traduções ou versões que buscam mais informações nos primeiros manuscritos. No entanto, nós cremos que a Bíblia que tem em nossas mãos, ela tem sido valiosa, porque o sentido original não se perdeu. Eu creio até que, através da iluminação do Espírito Santo, é que nos faz preservar o sentido original daquilo que o Senhor estava dizendo aos seus servos no passado, seja há 4.000 anos atrás, seja há 2.000 anos atrás. Agora, a terceira pergunta. Os originais são a palavra de Deus? Naturalmente. Naturalmente que os manuscritos originais são a palavra de Deus. Assim como
as versões e as traduções em todas as línguas que a humanidade fala. Por quê? Assim como o Senhor falou através dos seus profetas, dos seus servos do passado, revelando as primeiras palavras, desde o Pentateuco até as revelações em João, o Apocalipse. Os originais, naturalmente, são a palavra de Deus, mas as versões também são a palavra de Deus, porque eu creio firmemente que a iluminação do Espírito Santo é que nos faz compreender a palavra ora revelada e que nós temos nas versões, assim como os originais, que já não temos mais acesso. Pergunta número 4. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Certa vez eu, participando de um concílio, inclusive essas perguntas sobre bibliologia, eu colhia talvez uns 15 anos atrás, em um concílio de um jovem chamado Gismar. Rapaz, uma capacidade impressionante, um conhecimento que realmente me fez ficar de boca aberta. Um jovem professor de biologia e que estudava na Faculdade Teológica Batista Paulistana, em Santo Amaro. Hoje essa faculdade me parece que já está desativada, não? Mas naquele momento, naquela época, tínhamos excelentes professores. Inclusive o professor que formulou essa pergunta para o candidato ao Ministério Pastoral Gismar, o pastor Edson Bispo Valeriano, da Igreja Batista Monte Oreb. Que o Senhor abençoe o meu amigo pastor Edson Valeriano. E ele perguntou para o Gismar: a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? É interessante que o Gismar não pestanejou muito. O Gismar falou: a Bíblia contém. E ele permaneceu firme naquele ponto de vista. Agora eu te pergunto: a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? A minha forma de ver, na revelação da palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você pode questionar: mas e quando, por exemplo, lá no livro de Jó, no começo de Jó, no capítulo 1, o Senhor fala a respeito das características da integridade do servo dele, Jó. E de repente, naquele cenário, aparece Satanás, o adversário. E o Senhor começa a dialogar com ele e fala para ele assim: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? E o Satanás responde: também, com tudo que ele tem, os benefícios na vida, cheio de dinheiro, poderoso, é lógico que ele vai temer a ti. Tira tudo dele, você vai ver se ele não vai te blasfemar contra o Senhor. Vamos dizer assim, né? Eu estou parafraseando.
o que está no texto. Eu posso até abrir daqui um pouco e ler para você. E de repente nós vemos ali um diálogo entre Deus e o inimigo. As palavras que saem da boca do inimigo são a palavra de Deus? Esse é o grande questionamento que se faz. E quando Paulo, lá no Novo Testamento, fala assim: digo eu, não o Senhor. As palavras que Paulo fala são a palavra de Deus? Aí, nesse sentido, dá a impressão de que a Bíblia contém a palavra de Deus, a palavra de homens, a palavra até mesmo do inimigo. Mas será que é isso mesmo? Será que a Bíblia contém a palavra de Deus? O que significa é ou conter? Eu afirmo para você o seguinte: mesmo sendo a palavra saída da boca do inimigo, ou a palavra saindo da boca de Paulo, ou de Pedro, ou de Tiago, ou de João, ou de Davi, ou de Daniel, não importa de onde saiu a palavra ou a frase que foi falada, uma vez estando aqui, ela é de fato a palavra revelada por Deus, porque tem um sentido ou um objetivo a ser cumprido. Mesmo sendo um diálogo entre Deus e o inimigo, ou o diálogo entre Paulo e a igreja, ou de Davi e Natã, por exemplo, aquele questionamento de Davi quando ele pecou, etc., continua sendo a palavra revelada de Deus. E não necessariamente a palavra de Deus seja efetivamente aquela que sai de sua boca, mas o conteúdo revelado é a palavra de Deus, porque ela vai trazer um sentido de revelação de Deus e propósito de Deus para com a humanidade, para com seus servos. Isso, então, significa palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Mesmo no sentido humano, nós tendermos a compreender que contém palavras de homens também, mas a Bíblia é a palavra revelada de Deus, mesmo que ela contenha argumentos humanos, continua sendo a palavra de Deus revelada. Certo? E uma outra questão. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é uma parte do complexo que é a palavra de Deus. Então a Bíblia é a palavra revelada de Deus, onde mostra o plano de Deus para com a humanidade. Mas existe, e aí não podemos confundir, a palavra de Deus de uma forma complexa, bem mais ampla, e que não foi revelada ao homem. Então, este livro é tudo aquilo que nós precisamos
aprender a respeito do Deus Todo-Poderoso. É o que Ele deixou para nós. É o que nos basta. Não precisamos de mais nenhuma outra revelação. Não precisamos de complemento. Porque nós cremos piamente, fielmente, que estes 66 livros demonstram tudo o que é necessário para que o ser humano conheça a Deus e aquilo que Deus lhe revelou. Só aprenderemos mais a respeito de Deus no dia em que o Senhor nos levar para o seu reino. Certo? Por enquanto, o que nos basta é esse livro, 66 livros. Ou essa biblioteca com 66 livros. Tudo aquilo que lhe mostrarem dizendo que está completando a palavra de Deus, rejeite. Rejeite. Olha, eu recebi uma outra revelação. Não aceite. Porque o que você precisa para utilizar no teu ministério é a Bíblia Sagrada. São 66 livros. Você não precisa de mais nada. Nada, nada, nada mesmo. Se você quiser, e é necessário, e é bom que você também leia livros que foram escritos a respeito de trechos da palavra, de estudos, pode ler à vontade. Mas se em algum momento você tiver dúvidas sobre algum assunto, não vai atrás do teólogo tal e o qual. Vá atrás da palavra de Deus, ela vai revelar para você. O Senhor vai iluminar, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente para que você compreenda. E muitas vezes as pessoas se apegam a esses teólogos que existiram ao longo dos séculos, e esses teólogos se tornam mais importantes do que aquilo que a Bíblia fala. As teorias desses teólogos se tornam mais importantes para a pessoa do que aquilo que a Bíblia fala. Eu prefiro ficar na simplicidade da palavra do Senhor. Isso não quer dizer que você não deva pesquisar. É importante, é fundamental que você pesquise. Mas, cuidado. Eu vou dar uma parada estratégica e depois vou continuar com outro vídeo, com outras perguntas sobre bibliologia. Por enquanto, que Deus abençoe a tua vida.